Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, versículo 22. Diz o texto sagrado. Vou estar lendo aqui na Nova Versão Transformadora, tá, gente? Diz o texto: logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele se despedia das multidões. Depois de mandá-las para casa, a multidão, né? Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos, distantes da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos ouviram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram eles. Gritaram cheios de medo. Imediatamente Jesus disse: não tenha medo, coragem, sou eu. Então Pedro, se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde estás. Venha, respondeu Jesus. Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Amém. Os irmãos, acredito que conhecem esse texto sagrado. O texto sagrado que nos mostra que Jesus andou sobre as águas. E Pedro também andou sobre as águas. Mas se a gente analisarmos esse texto um pouquinho mais profundo, nós vamos ver que Jesus deu a ordem para eles entrarem no barco e passarem para o outro lado do mar da Galileia, que na verdade não é um mar, que na verdade é um grande lago, de aproximadamente 12 quilômetros de extensão. Então é um lago, mas é bem grande, mas não é mar, Mas enfim, Jesus ordena e diz para eles que eles deveriam de atravessar até o outro lado. Nesse período, Jesus se despede a multidão, manda a multidão embora, e diz o texto que Jesus sobe para o monte orar, e ele estava sozinho. Orou, buscou a Deus, clamou ao Senhor, teve comunhão com Deus, com o Espírito Santo. E lá pelas 3 da manhã, Jesus ainda sozinho, vai então acompanhar os seus discípulos. Mas antes de Jesus chegar lá, o mar ou o lago estava bem agitado. Não sei se eles estavam lá pela altura da metade do lago, do mar da Galileia, mas enfim, as ondas eram fortes, o vento era forte. Amados, e aqui começa a minha mensagem no sentido de fazer um paralelo com esta história, com H maiúsculo, um H bem maiúsculo, uma história verdadeira e real, com a nossa história também com H maiúsculo, uma história real e verdadeira, a vida que nós levamos sobre a terra. Há um ponto, Dani, que nós devemos de prestar muita atenção: o que está à nossa volta. Porque nós, homens e mulheres, seja cristãos ou não, nós somos altamente influenciados por aquilo que está à nossa volta. Altamente influenciados, por demais, seja para o lado positivo ou seja para o lado negativo.
Nós somos seres sensoriais, nós temos sentidos. Então, portanto, tudo que está à nossa volta, nós captamos. Repito, seja ele positivo, seja ele negativo, ou seja ele até mesmo neutro, nos atinge. Os nossos radares, isto é, os nossos sentidos captam tudo isso. E quando nós captamos o que está à nossa volta, vem para o nosso interior. E aqui está o grande X da questão: o que nós fizemos com tudo que está à nossa volta, seja de bom ou seja de ruim, quando entra dentro de nós, o que nós temos a capacidade de averiguar essas informações? Aqui está o negócio. Os discípulos estavam ali, o vento era forte, e se não bastasse, era 3 horas da manhã, tudo escuro. Nós vivemos na cidade, gente, então à noite não parece tão escuro, mas quando a gente vai para fora, né, irmão Luiz, que tem pouca luz ou não tem nada, a gente vê o que é a noite real. Uma noite realmente negra, totalmente escura, a gente não enxerga nada, ainda mais naquele tempo, não existia luz elétrica, era um negócio, né? Eu não faço ideia como eles estavam remando, não tinha lanterna, não tinha nada, o vento estava forte, enfim, era um negócio demais. Mas quem sabe tinha uma lua cheia, eles estavam iluminando um pouco. Mas os irmãos notem a situação em que os discípulos estavam: no meio do mar da Galileia, o vento e onda. Vamos afundar, vamos morrer aqui, nós não temos colete salva-vida, não tem, vamos morrer. O negro, a flor da pele. E lá pelas 3 da manhã, quem aparece? Jesus. Mas Jesus não tinha outra maneira de aparecer, era logo andando sobre as águas. E quando Jesus caminha sobre as águas em direção a eles, eles olham e gritam: é um fantasma, é um fantasma. Por que eles gritaram? Alguém pode me responder ou achar por que eles gritaram achando que Jesus era um fantasma? Provavelmente porque eles estavam numa situação caótica, a mente deles já pensava coisas ruins, que nós vamos morrer, o que vai ser de nós. Logo tudo que eles veem à sua frente, logo denota coisa ruim, ao ponto de enxergar Jesus e achar que é um fantasma. Irmãos, é justamente isso que acontece nas nossas vidas. É por isso que Paulo diz: olha, vocês devem deixar todo o pecado e todo o embaraço da vida e corram a carreira que vos está proposta. Quanto mais eu e você estiver cercado de problemas, cercados de dificuldades, cercado do pecado, cercado dos embaraços da vida, tudo que nós vamos parece que vai ser ruim, e nem tudo é ruim. Jenny, quando nós estamos fragilizados, como os discípulos estavam, eles viram Jesus e acharam que era um fantasma. Não acontece isso conosco, irmão? Quando a enfermidade bate na nossa porta, quando o desemprego bate na nossa porta, quando a dificuldade, seja ela que for, o problema na família, o problema com o filho, com a filha, o problema com o esposo, com o marido, com a esposa, enfim, o problema na igreja, parece que tudo é ruim. Parece que tudo é ruim, gente. É porque nós estamos deixando o exterior à nossa volta entrar dentro da nossa vida. Não é que nós estamos deixando deliberadamente, é que é natural, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós vemos, aquilo que nós sentimos, é natural entrar dentro de nós. Mas eu repito, aquilo que entra dentro de nós, irmãos, aquilo que nossos sentidos captam do nosso mundo exterior, como nós fizemos eles dentro de nós? Um fantasma?
é um fantasma. Perder um emprego todo mundo perde, mas parece que nós pintamos a coisa como um fantasma. Um problema com o filho, quem não tem problema com os filhos? Quem às vezes não tem um problema com o marido com a esposa, mas parece que a gente faz um fantasma, parece que se faz um problema muito grande. Irmãos, e a gente não pode ser assim, queridos. A gente não pode ser assim. Um dia eu ouvi uma mensagem de um pastor, eu não sei se é verdade ou é fictício. Ele estava, um dia ele foi pregar numa igreja e uma irmã do presidente do círculo de oração pediu oração. E ele, tudo bem, nós vamos lá, mas sobre o que é? Meu pastor, é o seguinte, eu quero pedir oração porque eu não aguento mais. É uma luta, é uma dificuldade. A irmã pintou assim que parecia que era um fantasma. E quando ela disse, não, sabe o que é, pastor? O galo da minha vizinha não para de cantar. É exatamente isso. Mas como assim, irmã? Isso aí é um problema muito grande, irmã. Isso é uma dificuldade muito grande. É isso, irmãos amados, como nós estamos abalados interiormente. Qualquer coisa é motivo de se desesperar. Qualquer coisa é motivo de nós fazermos um temporal num copo d'água. Mas nós devemos de ter, irmãos, a consciência tranquila, com a nossa fé inabalável, crendo na promessa de Jesus. Os discípulos provavelmente estão pensando, bom, agora acabou, o barco vai afundar, nós vamos morrer, ou sei lá o que vai acontecer. Mas Jesus, nos primeiros versículos diz, vocês entram no barco e atravessem o mar, e nós vamos nos encontrar do outro lado do mar. Jesus já tinha dito que iria acontecer, e Jesus fala para nós nessa noite, irmãos, através da sua palavra, fazendo esse paralelo. Nós já temos a garantia da vitória, porque Jesus morreu e ressuscitou na cruz do Calvário. Mas de um lado do mar até o outro lado é um percurso. Até quando Jesus nos tirou do mundo e nos colocou no reino do seu Filho amado, até Ele voltar, há um percurso, há um lago a seguir, há um deserto a atravessar. E nisso tudo pode acontecer. Mas os nossos olhos estão fixados nos problemas da vida, gente. Nas dificuldades que sobrevêm sobre nossas vidas e nossas famílias. Pastor, mas isso não é mal. Não é de todo mal. Mas quando nós desviamos os nossos olhos do que realmente importa e colocamos os nossos olhos nisso, que se torna o mal. Depois que Jesus então se apresenta e diz, calmem, não tenham medo, coragem, sou eu. Pedro logo lança um desafio. Então, se és tu, Senhor, manda que eu caminhe sobre as águas. Manda que eu caminhe. E o texto diz que Pedro saiu do barco. Não sei como ele saiu. Não sei se ele botou um pé, experimentou, botou um pé firme, botou outro, ainda se segurou na beira do barco, tá firme. Eu acho que é o Senhor mesmo que está lá longe do barco, não sei quantos metros estava do barco, mas a Bíblia diz que ele começou a andar, a caminhar. Mas o grande problema nosso, irmãs, o problema nosso dos seres humanos é nós justamente tirar os olhos da pessoa de Jesus e dar mais sentido aos nossos sentidos. Diz a palavra de Deus que ele estava caminhando sobre as águas em direção a Jesus, mas ele sentiu o vento e a água bater nele. Ele sentiu o vento, ele sentiu as ondas bater nele.
Vamos fazer uma análise aqui. Vamos dizer que ele caminhou 3 metros. Exemplo, ele caminhou 3 metros sobre as águas. Nesses 3 metros, tinha ou não tinha vento? Tinha, né, irmãos? As águas ainda continuavam agitadas? Continuavam. E por que ele caminhou? Porque os olhos deles estavam em Jesus. E não estavam nas circunstâncias da sua volta. Mas quando os seus sentidos se voltaram para o vento, se voltaram para as águas, o que aconteceu? Ele afundou. Não é o que acontece em nossas vidas, irmãos. Não é exatamente o que acontece conosco, irmãs. Jesus nunca nos ofereceu um mar de rosa, gente. Pedro andou sobre as águas no mar da Galileia, não quando as águas estavam calmas. Pedro não andou sobre as águas quando tudo estava tranquilo, ao pleno sol do meio-dia, e as águas tranquilas ele caminhou. Ele andou às 3 horas da manhã com o vento e as águas agitadas. Nós iremos experimentar o melhor de Deus, os milagres de Deus, quando as ondas e os ventos são fortes contra nossas vidas. Quando nós analisamos o Antigo Testamento, irmãos, o momento que Deus mais fez milagres para Israel foi justamente o período que eles atravessaram no deserto. Foi justamente ali o período que Deus mais agiu, mais interveio de uma maneira sobrenatural sobre a vida de Israel. Aleluia. Mas nós não percebemos isso. Nós só percebemos o vento e o mar agitado. Nós não percebemos que Deus é o Deus dos vales e o Deus da montanha. Aí nós afundamos mesmo. Aí nós afundamos e vamos conversar com um amigo, com um irmão em Cristo, com um irmão do ciclo de oração, com um pastor, enfim. Os irmãos não sabem. Não sabem o que está me acontecendo. Eu estou caindo, eu estou afundando. Mas também vocês vejam só, eu estou com isso, eu estou com aquele problema, eu estou com esse, enfim, lista um monte de problema. Mas o engraçado é que o outro irmão do lado está passando por os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, e aquele irmão do lado está em pé, está com a fé alicerciada, e nós caímos, afundamos. Então logo nós vimos que não é o problema que nos afunda, o problema nosso é quando nós desviamos a nossa fé de Jesus e colocamos os problemas que nós estamos enfrentando. É o foco, irmão. Jesus diz para ele: por que tu duvidou? Homem de pouca fé. Jesus resume tudo dizendo: por que duvidou? Como é pequena a tua fé? Por pouca fé, nós entendemos o quê? Minimizar Jesus e engrandecer os problemas. Minimizar a presença do Espírito Santo, a palavra de Deus, e engrandecer o vento e os problemas que estão à nossa volta. Isto é ter pouca fé. Isto é errar. Isto é duvidar. O que é duvidar, irmão? É pôr em dúvida aquilo que é o objeto da nossa fé. O que Jesus estava dizendo? Tu duvidou de mim, que tu poderia andar sobre as águas.
Porque tu disse: se for tu, manda que eu ande. E eu te disse: venha e ande. Enquanto tu estava andando, tu afundou, porque duvidou de mim, da minha palavra que eu disse: venha. Os irmãos entendem? E nós temos a promessa: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós temos a promessa. Mas o problema nosso, igreja, é que no meio do percurso estamos caminhando sobre as águas turbulentas, o vento agitado, e nós duvidamos daquele que nos fez a promessa. Nós duvidamos daquele que nos fez a promessa: estaria convosco todos os dias até a consumação do século. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. As vossas vidas estão escondidas em Deus. Aquele que o Pai me dá, este vem a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. A promessa está feita. É nós, igreja, que enquanto caminhamos, os nossos sentidos estão apurados daquilo que está à nossa volta. Meu Deus, e agora quem vai ser o presidente do Brasil? E agora? Bom, nós votamos como cidadão e temos o direito e o dever de fazer. Torcemos para que o nosso candidato ganhe, porque afinal eu votei nele. Mas se o outro candidato ganhar, e daí? Pode ser que o mar, as águas e o vento se levantem. Pode ser. E daí como é que fica? A nossa fé como é que fica? Como fica a nossa fé? Como fica a nossa certeza? Como fica a nossa confiança naquele que fez a promessa? Aquele que nos chamou das trevas para o reino do seu Filho amado. A mesma palavra que Jesus lançou para Pedro, dizendo: Pedro, saia do lugar confortável, saia do lugar seguro que é o barco e ande sobre as águas. Nós somos desafiados também, irmãos, de sair do nossa área de conforto, da nossa vida rodeada por conforto, por segurança, enfim. Nós temos que partir para o além, para o desconhecido, caminhar pela fé, honrar o Senhor na caminhada. Bendito seja o nome do Senhor. E quando eles entraram no barco, diz o texto que o vento parou, o vento cessou. E então eles exclamaram e adoraram o Senhor: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amados, mas ressalto também uma coisa: que quando Pedro tirou os olhos de Cristo, a sua fé foi dúbia, e colocou os olhos naquilo que estava à sua volta, e ele começou a afundar. O Senhor Jesus não o abandonou, mas antes estendeu a sua mão e lhe trouxe novamente. Isso quer dizer o que, irmãos? Isso quer dizer que o bom seria que Pedro fosse até Jesus. O bom seria aquilo que já imaginou, irmão, se tivesse escrito na Bíblia: Pedro andou por 5 metros sobre as águas, tocou em Jesus e voltou com Jesus caminhando até o barco. Isso seria o clímax. Isso seria a melhor coisa que pudesse existir. Mas só que a nossa vida não é um conto de fadas. A nossa vida, irmãos, não é a novela das 8, que tudo termina bem no final. A nossa vida, irmãos, é uma vida de luta, de problemas, de enfrentamento dos problemas e as dificuldades que nós temos na vida. E a grande alegria é que o nosso Deus é o Deus dos montes e o Deus dos vales. Enquanto Pedro estava caminhando sobre as águas, ele estava no monte. Quando ele afundou, ele estava no vale. Onde estava o nosso Deus? Justamente pegando a mão dele e trazendo para a volta. É esse Deus que nós temos.
Se em algum momento da nossa vida que nós começarmos a afundar, nós sabemos que temos um Cristo ao nosso favor para nos auxiliar. Mas só que esse Jesus não passa a mão sobre os nossos erros. Esse Jesus não diz, não, tudo tranquilo. Não, Jesus disse, cara, por que tu duvidou? Por que tu é um homem de pouca fé? Em outras palavras, tu não vê coisas maiores na tua vida porque tu não tem fé. Em outras palavras, tu afundou porque tu dá mais atenção aos problemas da tua volta do que tu olhas para mim. E Jesus então, para demonstrar todo o seu poder, quando subiram no barco, o vento teu cessou, acabou tudo. E os discípulos exclamaram, adoraram e disseram, Senhor, tu realmente é o Filho de Deus. Nessa noite, irmãos, eu não sei qual é o problema que você está passando, eu não sei qual é a dificuldade que você está passando, mas uma coisa eu sei te dizer, quanto mais nós exercitamos a nossa fé, mais nós nos aproximamos de Deus, e menos os problemas que estão à nossa volta nos atingem. Quanto mais certeza, Dani e Bibi, nós temos do Deus que nós servimos, os problemas que estão à nossa volta não nos atingem negativamente, muito pelo contrário, os problemas vêm para nos impulsionar mais, e isso não é coaching barato. Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso passar fome, eu posso ter em abundância, isso nada importa para mim, porque eu tenho aquele Deus que me fortalece. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E a própria palavra de Deus também nos diz que nós deveríamos de nos alegrar quando nós formos perseguidos e sofremos lutas por amor a Jesus. Louvado seja Deus. Além dos problemas naturais, doença, desemprego, problema na família, essas coisas todas, ainda nos tem a perseguição por nós ser cristãos, por nós guardar a palavra, por nós defendermos a família tradicional, por nós amarmos a um Deus, por nós confiarmos na Bíblia, por nós renegarmos tantos usos e costumes que estão nesse mundo afora. Ainda tem esse tipo de perseguição, mas quando nós fomos perseguidos por amor a Jesus, nós devemos de nos alegrar. Nos alegrar, porque fomos achados dignos de sofrer por amor a Jesus. Como tu tem captado, irmãos, os teus sentidos têm captado os problemas que estão à vossa volta? Você é uma esponja que suga tudo líquido para dentro de você? Você é uma para-raio que todo o raio vai em tua direção? Como você tem agido? Você tem visto Jesus e achado que ele é um fantasma? Você tem vindo na igreja, ouve uma palavra, ouve um hino, ouve as orações, enfim, participa do culto. No final do culto, em vez de você dizer, graças a Deus, estive no culto, ouvi uma palavra, olha que essa palavra falou comigo, ou se não falou, eu vou pesquisar um pouco mais, vou ver o que Deus quer falar comigo. Ou nós saímos da igreja, ouvimos, participamos do culto, saímos da igreja, mas hoje estava uma porcaria o culto, hoje as irmãs desafinaram, o coral infantil não sei o que dá, o pastor só falou abobrinha hoje, meu Deus, não sei o que eu estou dentro da igreja. Tu está vendo Jesus e chamando Jesus de fantasma, porque você não está olhando pela fé, você está olhando os problemas da tua vida, e logo a tua vida está contaminada. Tudo que tu olha contaminado. Jesus disse que os nossos olhos são luz. Se os meus olhos são luz, tudo que eu enxergo é luz. Se os meus olhos são trevas, tudo que eu enxergo é trevas. Então como está a nossa vida? Está cheia de luz, cheia de esperança, cheia de fé? Aleluia.
não é nos tornarmos, irmãos, assim, como é que eu posso? Ingênuos, ao ponto de um problema estar ali e eu fazer que não existe. Não, é muito pelo contrário, é saber que o problema está ali, mas a nossa fé em Jesus é maior. É o princípio da caminhada de Pedro sobre as águas. Ele sabia que o mar estava revolto, ele sabia que o vento era forte, mas mesmo assim ele disse: se é tu, manda que eu caminho sobre as águas. Está entendendo? E ele foi e caminhou, gente. Então, portanto, meus irmãos, faça uma análise da tua vida. Às vezes é uma lagartixa, você está achando que é um dragão de Komodo que está na tua frente. É um mosquito, você está achando que é uma águia, é um bicho muito grande. Você está supervalorizando os problemas, supervalorizando as dificuldades. Supervalorizar está dizendo que você está dando um valor muito maior daquilo que ele é, e menosprezando aquilo que Cristo e a nossa fé é, ou deveria de ser. Firme em Jesus. O vento está batendo, a sombra está batendo, mas eu caminho sobre as águas. As dificuldades estão na nossa volta, os problemas estão na nossa volta. Nesses 38 anos da nossa irmã Eva, junto com todas as irmãs, quantos problemas vieram, né, irmã? Ei, quantas vezes a irmã esteve orando sozinha aqui? Eu não sei, nunca conversei sobre isso, mas eu acredito que algumas vezes. Ou a senhora, ou mais uma, mais duas. Quantas vezes? Quantas vezes o vento bateu? Amém? Vai firme. Firme. É assim que tem que ser, irmãos. É assim que tem que ser, minhas irmãs. Se nós não podemos correr na fé, vamos caminhando. E se nós não podemos caminhar, vamos gatinhando. E se não podemos, vamos se arrastando. O problema é não parar na fé. A questão é não parar na fé, continuar. Daqui a pouco nós nos levantamos, submergimos da água e começamos a caminhar. Porque queira ou não, Pedro andou pela segunda vez sobre as águas. Pedro andou. Como assim, pastor? A Bíblia não diz porque a gente não lê nas entrelinhas. Diz que Pedro caminhou. Eu não sei quantos metros, a Bíblia não disse, mas vamos colocar 2 metros, 3 metros. Ele afundou 3 metros longe do barco. Quando ele afundou, Jesus pega pela mão. Ele teve que voltar. Jesus não pegou ele no colo. Eu acredito que Jesus pega ele na mão. Tá, vamos lá, filho, agora. Andou de novo sobre as águas. Amém? Meu Senhor. Amados, vamos agir com fé. Que esta semana, irmãos, o problema que você está enfrentando, levante a cabeça, tenha fé no Deus que tu serve. Não uma fé cega, repito, não uma fé de arco-íris, aquela fé muito cinzenta, aquele negócio. Não, com o olho na realidade. Os problemas estão grandes, o vento está batendo, as dificuldades estão aí, mas eu creio que Deus é maior sobre tudo isso, e Ele me fará andar sobre os montes. Amém, irmãos?